Duplas é urgente. Milhares de pessoas estão indo às ruas na China se manifestando contra o Partido Comunista Chinês. Muitos manifestantes estão sendo presos, ruas estão sendo bloqueadas e temos até vídeos rodando do governo soldando as entradas de edifícios para as pessoas não saírem de casa. A coisa está tão bizarra por lá que vazou essa imagem de uma mulher comendo uma banana dentro de um saco plástico no metrô. Simplesmente essa é novamente uma das situações mais agonizantes que o povo chinês está vivendo. E eles não estão nada contentes com o governo. Mas o que é que está acontecendo na China agora? Olha, nas últimas semanas a China registrou um aumento nos casos daquele vírus novamente. E o governo está adotando uma política extremamente rigorosa e por conta disso está havendo diversas manifestações da população. Bom, segundo a CNN, mais de 300 milhões de pessoas em dezenas de cidades na China estão sendo afetadas por bloqueios totais. Então as pessoas estão sem o direito de ir e vir. Como vocês podem ver pelas imagens, o povo chinês está sob vigília do governo e ninguém pode furar o lockdown. E devido a esse bloqueio, a população alega que em um incêndio que ocorreu num prédio, os bombeiros não conseguiram chegar ao local a tempo para socorrer as vítimas e agora boa parte da população está revoltada contra o Partido Comunista Chinês. Coisa que não vemos há anos, porque esse partido é extremamente rigoroso e impiedoso contra esses tipos de manifestações. Mas enquanto essas restrições são levantadas e impostas à população, aquele vírus, que não posso citar o nome, continua ressurgindo e novos surtos relatados em todo o país nessa semana sugerem que teremos um agravamento da crise, principalmente na China. Como muitos chineses já estão de saco cheios dessa restrição de liberdade, vemos nessas manifestações pedidos para a saída do presidente Xi Jinping e o fim do modelo de lockdown e da política de restrição adotada no país. Então, para vocês entenderem, a população já estava de saco cheio desse lockdown. E o último pingo d'água foi esse incêndio que matou 10 pessoas num bloco de apartamentos em Urumqi. Mas o fato é que quanto mais pesquisamos sobre o que está acontecendo na China, mais grave vemos que é a situação. Porque a censura e o controle da liberdade que o Partido Comunista tem sobre as pessoas está revoltando os chineses. E temos diversos manifestantes segurando papéis em branco, representando um protesto silencioso contra a censura imposta pelo governo chinês, já que isso desafiaria as autoridades a prenderem pessoas por estarem apenas segurando um papel em branco. E claro, isso seria um absurdo. Mas além dessa crise humanitária que a China está vivendo, ela também está sofrendo uma crise econômica. Não sei se vocês chegaram a ver na internet, mas rodaram alguns vídeos da China demolindo diversos prédios vazios, parecendo até mesmo cidades fantasmas. Só que tudo isso tem a ver com a crise econômica que ela está vivendo. Em julho desse ano ficou em alta o tema da possível crise imobiliária que a China estaria vivendo. Isso surpreendeu muitas pessoas, porque há muitos anos atrás a China estava vivendo uma euforia de compra e venda de imóveis, e muita gente estava ganhando dinheiro com isso no país. É fácil perceber isso vendo esse gráfico, mostrando como desde 2018, os preços dos imóveis foram inflando cada vez mais. Até chegar em 2022, onde podemos perceber que o gráfico começou a cair e ficar no negativo. Mas essa onda de imóveis se valorizando e o fácil acesso ao crédito fazia com que as pessoas começassem a se endividar para pagar as parcelas dos imóveis para a construção. Assim, as construtoras ganhavam muito dinheiro e levantavam mais prédios inacabados visando lucro. E o governo ainda incentivava essa prática para que a China crescesse cada vez mais e tentasse passar os Estados Unidos como potência mundial. Mas acabou que esse ecossistema não foi sustentável. Muito similar ao que aconteceu na crise de 2008 nos Estados Unidos, onde um modelo de fácil acesso ao crédito pela população fez com que as pessoas se endividassem cada vez mais e as construtoras e bancos vendessem cada vez mais financiamentos e imóveis, até que chegou o estouro da bolha. Outro problema também foi que as construtoras trabalham com um sistema de pré-venda, em que os imóveis são vendidos antes do início da construção. Então tinha gente comprando casas antes mesmo delas serem construídas, já que o lucro era praticamente certo. E segundo a Bloomberg, agora o país tem 225 milhões de metros quadrados de imóveis para serem finalizados. Mas por existir tantos projetos sendo feitos, algumas construtoras não conseguiram arcar com os custos e pararam o projeto no meio do caminho. Muito parecido com aquelas obras que a pessoa compra uma parte, deixa inacabado, depois vai vendo o que acontece na vida e nunca mais termina o imóvel. Mas isso na China fez com que os compradores se revoltassem e começaram a haver greves de pagamento. Porque pensa, a pessoa comprou o imóvel, ela quer ver ele pronto, e não um imóvel inacabado, sendo que ela já deu todo o dinheiro. Então a população começou a parar de pagar as parcelas e isso resultou no início da queda imobiliária na China. E o maior caso foi a Evergrande, uma das maiores construtoras que acumulava 300 bilhões de dólares em dívidas. E como as pessoas começaram a parar de pagar as parcelas, a empresa diminuiu sua receita e o risco do calote aumentou. Portanto, as construtoras estavam fazendo prédios com dinheiro que nem tinham, utilizando a venda de outros prédios para financiar esses prédios que elas ainda iriam construir. E quando a bolha estourou, simplesmente acabou a entrada de dinheiro. Portanto, esse sistema de pré-venda de imóveis, manifestações de pessoas parando de pagar as parcelas do imóvel e obras inacabadas acabaram gerando uma grande dívida para as construtoras. E isso causou um efeito cascata na economia. Basicamente, o fácil
fácil acesso aos empréstimos contribuiu para criar uma bolha que elevou artificialmente os preços dos imóveis e abriu espaço para a especulação. Basicamente, na China, qualquer um estava comprando imóvel e vendendo e ganhando dinheiro com isso. Mas outro fator importante é que as empresas instaladas na China também estavam passando por dificuldades. Primeiro temos o caso da Apple, onde trabalhadores estão fazendo manifestações por conta das faltas de condições humanas nos alojamentos, impostas pela política de restrição e de problemas no pagamento de salários. Já a Volkswagen na China também está passando por esse problema. Além do agravamento da pandemia, a Volkswagen e outras montadoras estão sofrendo com a falta de peças no mercado. Isso faz com que elas cessem a fabricação de alguns modelos de carros. Isso não impactou apenas a China, o mundo inteiro sofreu com a falta de peças. Quem aí não viu os preços dos carros usados subindo absurdamente aqui no Brasil, chegando a valer o mesmo que um veículo novo. Afinal de contas, não tinha como produzir veículos novos e os únicos que estavam disponíveis no mercado eram os usados. Então, quem tinha esses carros estava colocando o preço lá nas alturas. Tudo isso por conta da falta de peças e microchips, que são produzidos lá na China e que acabaram paralisados por conta dessas políticas do governo, onde praticamente ninguém poderia trabalhar ou sair das suas casas. Então, a China está passando por um momento crítico social e econômico, com diversas manifestações, problemas sanitários e ainda com a volta de surtos daquele vírus. Tudo isso unido pela forte crítica ao Partido Comunista Chinês, que está censurando as pessoas, que não é nenhuma novidade, tirando o direito de liberdade delas. E é claro que isso impactou os mercados voláteis. As criptomoedas tiveram uma leve queda após esses acontecimentos e estão numa região relativamente estável de preço, quase no fundo e ainda com possibilidade de uma queda maior caso alguma empresa do mercado cripto quebre. De qualquer forma, o que eu estou fazendo agora na minha carteira é comprando Bitcoin e Ethereum aos poucos e também investindo diretamente no índice do S&P 500. Então eu estou comprando dólar e comprando índice para estar exposto à moeda mais forte no mundo atualmente. Fora que fazendo isso também, com a transição que vamos ter de governo e com essa PEC que está meio indecisa, com possível furo no teto de gastos, existe uma grande tendência da valorização do dólar. Então se expor a esses ativos também acaba protegendo a sua carteira de quedas aqui do Brasil. É claro que a melhor maneira de se proteger disso é diversificando o seu patrimônio e aproveitando algumas oportunidades que vão surgir no mercado. Fora tudo isso, boa parte do meu dinheiro ainda está em caixa e eu estou utilizando ele de forma fracionada, aos poucos, enquanto tudo está caindo. Então tenha caixa, se exponha ao dólar e tenha cuidado com os mercados voláteis nesse momento. E claro, mantenha sua estratégia de médio e longo prazo, lembrando sempre de garantir o seu curto prazo com uma reserva de emergência. Mas agora me fala aí, o que você está fazendo na sua carteira para se proteger de toda essa crise? Quis trazer esse vídeo mais rápido para contextualizar vocês sobre o que está acontecendo com a China e com o resto do mundo. Mas duplas, deixa um like nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que estão com medo do que está acontecendo na China e com o resto do mundo. É isso aí, valeu e fui. Tchau!